trabalhando, é um crescimento que te envolve. Ei, Picuí, terra do minério de um povo guerreiro. Sou picuiense verdadeiro, de muito respeito, de muito valor. Picuí tá mudando pra melhor, tá melhor pra morar, pra se viver. E nos enche de orgulho essa terra do sol, com muito trabalho que se vê. O governo da participação, que trabalha por toda a cidade. A zona rural tá em boas mãos, todo mundo é tratado com igualdade. Ei, Picuí, cidade que cresce e que desenvolve, com a prefeitura trabalhando, é um crescimento que te envolve. Ei, Picuí, terra do minério de um povo guerreiro. Sou verdadeiro, de muito respeito, de muito valor. Ei, Picuí. Prefeitura Municipal de Picuí, Governo da Participação. Uma ótima manhã para você, uma ótima manhã para você que está nos acompanhando agora aqui pela Prefeitura Municipal de Picuí, a você que nos acompanha pelo rádio, a você que nos acompanha também pela internet, um abraço especial, uma ótima manhã de terça-feira para você que acompanha o Jornal do Município, onde quer que esteja na manhã de hoje. Um abraço para você aí que está em casa nesse momento, minha dona de casa, minha secretária de lá, você que está indo para o trabalho, a todos que estão nos acompanhando de um modo geral nesta terça-feira. Bom, o Jornal Municipal de hoje vai ser especial. Nós estamos com uma série de pessoas aqui que estarão fazendo debate, uma conversa especial para você que nos acompanha pelo rádio e também para você que nos acompanha pela internet, que vamos falar sobre justamente a Semana da Pessoa com Deficiência, que teve início ontem aqui no município de Picuí. Você acompanhou por meio de transmissão simultânea no Facebook da Prefeitura de Picuí e também no YouTube da Secretaria de Educação. Nós estamos recebendo numa outra sala aqui a Maria de Fátima Gomes, nossa querida Leca, que é a articuladora da equipe pedagógica da Secretaria de Educação. Estamos recebendo Jana Souza, que é a coordenadora do atendimento educacional especializado, a Melissa Costa Barros, que é advogada do CREAS, aqui do município de Picuí, Guilherme Hempel, que é supervisor escolar, e também o Ian Kevin, que é farmacêutico, que está cursando a especialização em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. E nesse contexto, você vai conhecer um pouco mais sobre eles, o trabalho realizado entre esse debate que nós vamos gerar a partir desse momento. Então, gostaria de começar aqui o bom dia e já passar a palavra para a Jeana Souza, que está aí já com a gente para conversar com a gente e comandar esses trabalhos. Bom dia, Jeana. Bom dia, Janderrier. Bom dia, doutora Melissa, Guilherme, Ian, Leca. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que Deus venha nos conceder um momento muito agradável, de muita informação, e que esse momento venha contribuir com demais vidas. Exatamente. Pode conduzir os trabalhos aí, Jeana, com todos que estão acompanhando a gente nesse momento. Ok, Jane. Nós estamos vivenciando a 5ª Semana Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, uma ação intersetorial idealizada pela Secretaria de Educação. Né, e temos o prazer hoje, né, de estarmos com a doutora Melissa, representando as secretarias municipais, a Secretaria de Assistência Social, mas nós também fazemos extensão à Secretaria de Saúde, porque é uma ação intersetorial. Temos Maria de Fátima, né, que conduz a equipe pedagógica, né, nossa parceira, né, a pessoa que está à frente desse trabalho junto à guia, Maria da Guia Lucena, nossa secretária, né, uma militante na causa da pessoa com deficiência. Guilherme, um parceiro que veio contribuir conosco, né, que assim, é um prazer falar de Guilherme, porque ele veio fortalecer essa luta no município. Ian, né, que alegria termos Ian aqui para falar um pouquinho sobre a sua vivência. Né, essa semana nós falamos da pessoa com deficiência, não apenas das dores, do preconceito, mas nós falamos de superação. Né? E quando nós falamos de superação, nós não adentramos o capacitismo, não. Mas uma pessoa capaz de lutar, de vencer, de superar seus obstáculos. E agora eu gostaria de ouvir um pouco, né, Maria de Fátima,
né, que é a mãe de Ian, né, e ela vem passar para a gente um pouco como foi, né, a vivência dela enquanto mãe, de estar conduzindo, de estar segurando na mão, de estar incentivando o seu filho, né, que nasceu com uma paralisia cerebral leve. E eu passo a bola para você, Leca, e que Deus venha a conduzir os nossos trabalhos nessa manhã. Bom dia. Diminui o som. Bom dia, Jeana, Guilherme, doutora Melissa, Janderrier, Ian e todos os internautas e rádio ouvintes que nos ouvem nesse momento um momento de informações, de conversa, é uma ação que faz parte da 5ª semana da luta da pessoa com deficiência. Então, a gente sabe por que a luta, porque realmente é uma luta, é um processo de inclusão, é um processo que não é fácil, não é necessário somente estudos, mas é preciso que você se sensibilize com a causa, que você se coloque na vida do outro, que a gente perceba as pessoas com deficiências, com possibilidades e também as suas limitações. Isso é muito importante também. E dizer assim, discutir essa temática, ela é muito importante, porque há poucos anos as pessoas com deficiência, elas eram guardadas em casas, tínhamos dificuldade, né, de essas crianças estarem na escola, ainda temos, porque a escola ainda não se adaptou como deveria, mas estamos fazendo o que podemos, dentro das possibilidades, dentro dos limites, e é uma luta constante. Então, a gente está aqui para isso, né? Para a questão da sororidade entre mulheres mães, certo? E mulheres com deficiência, para que a gente consiga, na verdade, não é conseguir, o objetivo é que as pessoas com deficiência ela tenha uma melhor qualidade de vida e que ela seja feliz e que tenha um espaço dentro da sociedade, especificamente no campo do trabalho. Isso é muito importante para as pessoas. Sabemos, não podemos esquecer isso, né, Guilherme? Tem vários tipos de deficiências. A gente precisa também ter esse conhecimento, mas tem determinadas deficiências que têm um campo vasto de trabalho e que as pessoas são capacitadas e têm capacidade, têm um desejo de ter um espaço no campo do trabalho em especial. Então, estamos aqui para isso, para conversar sobre esse assunto, que muitas vezes é um luto para um pai, para uma mãe, quando recebe o diagnóstico de uma deficiência. Já passei por isso. Eu tenho certeza que Guilherme também, nós já conversamos, já passamos por isso, e muitas mães também passam por essas situações. E dizer que precisamos ser fortes, precisamos cuidar, precisamos incentivar e procurar as terapias corretas que venham ajudar na melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Guilherme. Bom dia a todos. Jandarrier, Giana, doutora Melissa, Leca, Ian. É imensa satisfação estar com vocês hoje aqui, né? Estar aqui com os nossos internautas também, acompanhando o pessoal na rádio, tá? É um bate-papo que eu vejo, assim, de grande importância, principalmente nessa semana que a gente vem, né, com as ações da 5ª semana de luta da pessoa com deficiência. E eu venho nessa luta já há bastante tempo, porque tanto como educador, né, como supervisor escolar do município, mas também como pai de uma criança surda, né? Eu tenho uma filha chamada Lídia, né, que é surda, está lá em João Pessoa, e o que eu venho tentando buscar, né, meios para que a gente possa trazer mais direitos, para que a gente possa vir esclarecer as pessoas. Eu acho que o conhecimento é fundamental nesse momento, né? O preconceito ele é muito grande,
Eu, como pai, já pude enfrentar vários deles, né? Venho enfrentando, a gente sempre aparece alguma situação, alguma questão. Então, é importante que a gente converse sobre o assunto, que a gente venha, né, a discutir e a propor e a ver meios, né, que a gente possa fazer que a sociedade tenha um olhar diferente. Acho que o importante é isso. Todos nós que estamos aqui, nós temos histórias, né, principalmente quem tem algum parente ou tem a deficiência, né, então alguma limitação, alguma dificuldade, então a gente tem sempre o que falar. Então é com grande alegria, Giana, que estamos aqui. Obrigado, Guilherme. Agora eu gostaria que Maria de Fátima, nossa Leica, né, ela pudesse falar um pouquinho como foi quando ela recebeu, né, realmente o diagnóstico de que Ian, ele teria uma paralisia cerebral, né, graças a Deus, levíssima, né, uma pessoa aí que vem se desenvolvendo muito bem, socialmente, profissionalmente, né, mas as dificuldades, elas sempre nos deixam, muitas vezes, marcas, e é preciso trabalhar. E quando, né, numa semana como essa, a gente sempre pensa assim, como conversar? Porque muitas vezes é difícil falar, porque geralmente o preconceito, ele fere, né, e ele deixa marcas, mas a gente não pode deixar que a dor, ela ultrapasse o desejo de viver, o desejo de vencer, o desejo de buscar novas possibilidades. E para que se consiga novas possibilidades, é necessário que a gente enfrente, né, muitas vezes, os sentimentos internos que foram deixados por algumas situações, né, e que esses sentimentos, eles nos impulsionem a ir além e buscar cada vez mais vencer. Então, eu gostaria de ouvir de você, Leica, de forma simples, né? Como foi quando você recebeu, né, esse diagnóstico de Ian e quais foram as possibilidades que você viu a partir daí, certo? Jeana, você me fez voltar um tempo, né, que a gente, às vezes, não quer, já vai passando, vai ficando na memória, e dizer assim, na verdade, não é tarefa fácil, né? Quando Ian nasceu, já foi direto para uma incubadora, lá ficou 7 dias, mas a gente, como mãe, o amor é tão grande que a gente não percebe, né? Não percebe aquela deficiência, aquele, vamos dizer, aquele perfil que não seria o ideal para um bebê que a gente consideraria saudável, né? Que ele era um bebê extremamente saudável e muito lindo, por sinal, muito lindo, certo? Então, era muito lindo quando era bebê, hoje está mais feio, mas era, assim, o bebê mais lindo, assim, da família. E aí, a gente ficou, né? Ficou nesse tratamento, ele evoluiu muito bem, se alimentava muito bem. Depois do 7º dia, ele saiu da incubadora, foram muitos dias de choro, de desespero, né? Porque as mães recebiam o bebê e ficavam com ela, e o meu não, ficou lá longe de mim, né? Então, assim, às vezes os médicos, quer dizer, há 25 anos atrás, não tem o conhecimento que tem hoje, né? Aí ficava com medo de falar com a mãe, não sei o quê. Assim, foram situações difíceis e enfrentada com muito amor e carinho por toda a família. E aí, né, a gente foi para casa depois de 10º dia, ficamos cuidando, não se percebia muito assim, porque a fala dele, né, já chorava muito, mas aí não tinha movimentos na parte motora, mais especificamente na parte inferior dos membros. Né? Ficou e foi cuidando, e todo mundo quer aquele bebezinho que fica no braço, que acolhe, né? E aí, com os meses, a família foi percebendo, né, que a gente, como mãe, não percebe, mas aí a família vai percebendo que ele não está se desenvolvendo como as outras crianças. E aí, para chegar até aí, e até a própria família se sente com medo, né? Às vezes com medo de falar. E aí tem uma pessoa muito importante na família, que foi o meu cunhado Mamá de Duda, né? Que ele começou a se incomodar com aquilo ali. Né? Ele já tinha 3 meninas, e aí ele chegou
bem, bem austero assim, e disse: nós temos que levar esse menino para João Pessoa, porque não está normal, ele não está andando, já há quase um aninho, né? E aí todo mundo começou a se desesperar, e aí a gente procurou, que isso é o mais importante, né? Procuramos um médico, fomos para João Pessoa cuidar. Lá foi feito todo de um pediatra, todo o encaminhamento para um neuropediatra. E aí começou a nossa luta de reabilitação, né? E foi quando foi dado o diagnóstico, que foi paralisia cerebral, né? Porque realmente faltou oxigenação. Ele não chorou muito na hora do nascimento, né? E aí teve esse comprometimento físico que, graças a Deus, com muitos exercícios, com muita fisioterapia, Ian foi extremamente privilegiado, né? Porque eu contei realmente com a ajuda efetiva da família, do pai dele, né? Que teve Fátima e Mamá, assim, que foram pessoas especiais e que enfrentaram. Porque as pessoas diziam assim, eu via, mas tinha medo de dizer. Por que as pessoas têm medo da mãe, da reação da mãe? Né? Como ela vai reagir? Mas aí, no momento que ele disse, mas ele já apresentou várias possibilidades. E aí começou a nossa luta, nós fomos encaminhado para o neuropediatra encaminhou para o fisioterapeuta, e começamos, e era fisioterapia, era piscina, era o privilégio de Ian foi quando abriu a ABB aqui em Picuí, já tinha a piscina, foi quando chegou o primeiro fisioterapeuta aqui no município de Picuí, a gente já teve essa, então assim, foram muitos cuidados, e isso é muito importante, porque cuidou bem cedo, né? E hoje, graças a Deus, ele tem uma leve deficiência na questão motora, né? E por aí vai, mas nada que impediu o intelecto dele, como vocês já vê hoje aí, né? A questão acadêmica de Ian, né? Conseguiu formar-se em farmácia hoje, e vou passar para ele aí, né? Para ele falar um pouco como é que foi essa vida dele, né? Que a gente às vezes nem conversa muito. E aí a gente está conversando aqui ao vivo agora, né? Leica, é assim, é uma história, conheci assim, um É isso, pouquinho Guilherme. da história de Ian ontem, assim, e fiquei maravilhado, assim, história belíssima. E realmente, assim, eu também estou querendo saber dele, como foi, também na escola, como é que foi, né, a vida dele, até chegar hoje, fazendo sua pós-graduação, história de sucesso, né? Então, Ian, passo a palavra para você agora, tá bom? Olá, bom dia, ouvintes e internautas do Jornal Municipal. Sou Ian, né, tenho 25 anos, como já vem sendo dito. Tive paralisia cerebral leve, tenho uma dificuldade, uma limitação na perna direita, mas que não me prejudica nas minhas atividades diárias. É só uma questão de limitação mesmo. A questão da escola. No primário, eu sentia que os meninos não queriam chegar perto de mim, não conversavam comigo, entendeu? Aí, ao passar dos tempos, eles foram me acolhendo. Eu tive muita sorte com isso, porque ao passar do tempo, minha turma foi me acolhendo. Eu tive muita sorte com minhas turmas, porque todas as minhas turmas me acolheram como pessoa deficiente e, assim, tinha muito respeito comigo. Ian, queria dizer que é muito bom lhe ouvir, né? Realmente isso é algo que aconteceu e que acontece até os dias de hoje, né? E essa inclusão na escola, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque boa parte da nossa vida a gente passa dentro da escola, né? E aí a gente pode ver que o quanto é importante, né? O acolhimento, a inclusão escolar, né? A gente pensa nos professores, quando os professores eles são pessoas que têm uma visão inclusiva, como pode mudar, né? Porque o sentimento interior, né,
Só a pessoa que sente realmente tem a noção do que sente, né? E a intensidade fica a cargo de cada pessoa. Quero lhe dizer que é muito bom lhe ouvir, né? Assim, é uma alegria saber que você é essa pessoa que vem se superando a cada dia e que hoje está aqui, Ian, tão importante, para contribuir com outras vidas, porque aquilo que você sente, outras pessoas sentem também, né? E aí, gostaria de saber de você, assim, se houve algum ponto em específico que lhe deixou com muita alegria na escola, fora esse acolhimento, se teve algum professor que lhe marcou, assim, de forma positiva, né? Que contribuição essa pessoa deu para a sua vida para que você pudesse chegar até hoje. Também gostaria de saber de você como você vê, né, esse impulsionamento familiar, né, de estar sempre lhe incentivando, né, e muitas vezes, quando a gente é incentivado por alguém que a gente ama, que está ali, você tem que fazer, você vai, você faz, você consegue, às vezes, pela falta de maturidade, entendimento na época, às vezes a gente se sente até que a pessoa não tem sensibilidade, né, mas como é importante a família estar ali e dizer, vamos lá, você tem que fazer, você consegue, né? Você vai fazer, não é a limitação que vai lhe empatar. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A professora que me marcou foi a que me acolheu no primário, no jardim de infância, foi a professora Marivalda Cassimiro, que hoje não está mais entre nós. Foi aí que deu o ponto de partida para que acontecesse esse acolhimento entre a turma, entre minha turma. Com isso foi gerando mais respeito, porque ela chegava, falava com os meus coleguinhas que eram para me acolher, que eram para brincar comigo no jardim de infância, né? Me ajudar na questão das atividades. E assim, ela deixou bem marcante para mim, na minha memória, o acolhimento dela. Com isso eu fui seguindo minha carreira escolar, né? E, assim, a minha turma foi me respeitando, foi me acolhendo. Tudo isso me ajudou para prosseguir mais na frente. E a questão, assim, da família, como foi, assim, para você esse apoio? Fez a diferença? Como foi? Teve sim. Como vocês sabem, né? Minha mãe é pedagoga. Ela sempre dizia que era para mim fazer as atividades, sempre me colocando para mim, como é que eu posso dizer? Rigidez, sempre sem ter pena, porque quando a gente é deficiente, todo mundo pensa que a gente é um coitadinho. Então, quando eu chegava em casa, minha mãe me tratava como meu irmão, que não é deficiente. Então, todo mundo fazia atividade, não tinha pena. Se tivesse errado o exercício de casa, ela mandava eu apagar e refazer. Então, com isso, eu fui tomando, fui me dedicando ainda mais pelo estudo. Rígida. E farmácia, por que a escolha assim na farmácia? Eu fiquei curioso e ia te perguntar e não tinha esquecido de falar ontem. Eu sempre disse à minha mãe, quando eu era pequeno, que eu queria ser cientista. Eu sempre queria ser cientista. Eu, quando tinha 17 anos, passei no Enem, né? Passei na Universidade Federal da Paraíba, em Química, e aí passei um ano fora de casa. E foi eu via no rosto dos meus pais que era uma aflição. Como é que um menino desse nunca saiu de casa e vai para uma capital sozinho? Então, com isso, eu só passei uma temporada lá, acho que 3 períodos. Depois eu gostava da química, aí passei para o curso de farmácia. Optei por farmácia. Que bom, né? E nunca foi um impeditivo para você, né? Assim, você conseguiu, alcançou aquele seu objetivo, né? Que era um curso de graduação de farmácia, hoje já faz uma pós-graduação. Então, uma história realmente de sucesso, né? E que bom, Ian, a gente fica feliz, né?
com isso. Jana? Doutora Melissa, agora a gente gostaria, né, diante dessa, eu me emociono um pouco, porque a história de uma pessoa com deficiência, ela é muito parecida com as demais, né, essa necessidade de acolhimento, essa necessidade da visão da família em relação ao cuidado, né, ela é muito parecida nesse sentido, e eu como pessoa com deficiência, então, de certa forma, quando o outro fala, a gente se vê dentro da fala do outro. E pegando esses dois eixos, né, da importância desse cuidado da família, nós sabemos que é um direito da criança, né, ter essa proteção familiar, esse cuidado dentro da família e da sociedade, e também sobre a escola. Eu gostaria que você, doutora Melissa, pudesse falar um pouquinho sobre esses direitos. Sim, sim, bom dia a todos os internautas, ouvintes, né, do nosso Jornal Municipal, da Creative TV também. Dizer inicialmente que é um prazer estar aqui mais uma vez participando dessa Semana da Pessoa com Deficiência, né? Uma luta que ela não se resume apenas a essa semana, né? A gente sabe que essa semana ela é feita para que a gente possa divulgar e para que a gente possa trabalhar fora dos nossos ambientes, né? Mas que é uma luta diária, tanto na educação como na assistência, na saúde e em todos os âmbitos do nosso governo, né? Seja ele municipal, estadual ou federal. A gente vê a importância, né, e eu sempre costumo falar isso, a importância da educação, né, tanto no que diz respeito à divulgação de informações, e principalmente na transformação de vida, né, é de uma alegria imensa a gente ver aqui o depoimento de Ian, que foi uma pessoa que teve a oportunidade de, além da escola, ter uma mãe educadora também, que fez o seu papel de pedagoga, né, Leica? Além dos muros da escola, exerceu esse papel com fidelidade também na sua casa, e como resultado nós temos Ian, né, que hoje em dia é uma pessoa formada, tem um curso superior, está fazendo uma pós-graduação, está aqui servindo de exemplo, né, para várias outras pessoas que, se Deus quiser, vão poder trilhar o mesmo caminho que ele. E a importância do direito, né, e das legislações é justamente essa: abrir caminhos para que todas as pessoas que possuem algum tipo de limitação, que possuem algum tipo de deficiência, possam chegar ao patamar ao nível de vida que Ian chegou, né? De oportunidades, de vivência em sociedade, né? Então, essas legislações, elas vêm justamente para isso. Depois eu quero fazer uma pergunta a Ian, no final, que eu fiquei curiosa também. Mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, muitas pessoas, elas questionam, né? Eu trabalho diretamente com violações de direitos aqui no CREAS, né? Enquanto advogada de CREAS, e nós atendemos também, nós lutamos por esses direitos de pessoas com deficiências, e muitas vezes a gente é questionado de por que existe uma legislação especial para as pessoas com deficiência, uma vez que elas já são contempladas na nossa Constituição, na nossa Carta de Direitos Humanos, né, no nosso Código Civil e no nosso Código Penal. E aí a gente sempre chega a dizer que essa legislação, que é uma legislação recente, porque ela foi datada do ano de 2015, então a gente tem o quê? 7 anos de legislação específica para a pessoa com deficiência, né? Ela foi uma das imposições que a ONU, a Organização das Nações Unidas, impôs ao Brasil como tipo de penalidade diante de uma situação que ocorreu com um rapaz, que ele foi morto, infelizmente, numa casa de reabilitação para pessoas com deficiências mentais, e a sua família, indignada com a situação que aconteceu, procurou seus direitos e chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, diante dessas investigações, a Corte entendeu que o Estado realmente foi o culpado pela morte daquela pessoa, porque não teve o subsídio e o aparato necessário para lidar com aquela situação, e impôs uma série de medidas para que o Brasil adotasse. E uma dessas medidas foi a criação da Lei 13.146, que é o nosso conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que foi regulamentado no ano de 2015. E lá, desde 2006, que era uma luta, desde que o Brasil recebeu essa condenação por parte da ONU, que era uma luta dos nossos legisladores para a aprovação dessa lei, e veja que ela só foi aprovada 11 anos depois.
né? Então, quanto foi necessário se lutar para aprovar essa lei? E a gente costuma dizer que essa legislação ela veio como materialização do princípio da equidade. E o que seria esse princípio da equidade, né? Muita gente, às vezes, confunde igualdade com equidade. Igualdade é tratar todos da mesma maneira. Já equidade não, é tratar os desiguais na maneira de sua desigualdade. Então, algo que a gente usa sempre para exemplificar é aquela figurinha, que eu acho que já foi muito... acho que a maioria das pessoas já viu, que são 3 crianças de idades e tamanhos diferentes, em banquinhos diferentes, né? E para que elas pudessem assistir o jogo de futebol, que tinha um muro, que estava aqui, mas uma criança ficava aqui, a outra criança ficava aqui, a outra criança ficava aqui. Então, as 2 que estavam embaixo não tinham condições de assistir aquele jogo de futebol, né? Pela limitação da idade e da altura. E aí foi necessário que tivesse um subsídio, que era o banquinho, né, na imagem, para que elas pudessem estar em uma situação de igualdade, né, serem postas em situação de igualdade. Então, a gente trata que essa lei é uma materialização desse princípio da equidade, que é tratar os desiguais de forma, na medida de suas desigualdades, né? A exemplo de Ian, aqui, que teve uma vida, graças a Deus, inserido na sociedade, né? Nós temos outras pessoas que não tiveram. E temos outras pessoas que possuem graus de dificuldade na vida em sociedade diferente do de Ian. Né? A gente tem pessoas com deficiência física, e aí a gente sabe que a gente precisa dar uma atenção maior para essa pessoa, para que ela possa chegar